Olá, senhoras e senhores. Primeiramente, quero desejar a todos um ótimo dia e compartilhar com as senhoras e os senhores novamente como eu cheguei à conclusão, e dizer como eu cheguei, porque eu cheguei à conclusão de que Jesus era filho do diabo e que o próprio Espírito Santo era o pai de Jesus, portanto, o próprio diabo. Porque o texto de Enoque, começando pelo livro de Enoque, diz que quando teve a primeira guerra no céu e o dragão, portanto, a serpente, foi expulso do céu, o texto vai dizer que os seus anjos, ou seja, os filhos da serpente, do dragão, do diabo, tiveram relações sexuais com as mulheres e lhes geraram gigantes, homens de renome, homens de poder, certo? A mesma coisa aconteceu com Jesus, porque veio um anjo até a porta da casa de Jesus e pediu para Maria gerar um filho para esse Deus que é o Espírito Santo, é o diabo, certo? E Jesus, por sua vez, cresceu um homem de renome, de poder e de muita autoridade, certo? Conhecido. O segundo ponto, porque Jesus é filho do diabo, é que a serpente no jardim do Éden, que também é conhecido como diabo, Satanás, ela recebeu o rótulo de enganadora. Por quê? Porque ela enganou a Eva, fazendo Eva perverter a lei de Deus, desobedecer a lei de Deus, etc. e tal. Os escribas e fariseus consideravam Jesus enganador porque Jesus dizia que iria perdoar pecados e colocava-se acima da lei dos judeus, até acima da lei do sábado. Então, eles consideravam Jesus enganador. Então, portanto, se eles consideravam Jesus enganador, consideravam também o pai de Jesus enganador. Portanto, se o pai de Jesus, que era o Espírito Santo, era enganador, era também a própria serpente, o próprio diabo, o próprio Satanás. O terceiro ponto, senhoras e senhores, é que quando Jesus iria expulsar demônio, os escribas, que entendiam muito da tradição, das leis judaicas, do costume judaico, dizia que Jesus estava expulsando Satanás, estava expulsando demônio em nome do próprio Satanás, ou seja, chamando o pai de Jesus de Satanás, porque Jesus fazia a vontade do pai dele, expulsava os demônios em nome do pai dele. Então, ou seja, essas três indicações, né, esses três textos indicam que Jesus era de fato filho de Satanás, filho do diabo, filho da serpente, certo? E sem contar, senhoras e senhores, que o texto do Apocalipse também vai dizer que Jesus, que a primeira, que a primeira besta, ela fazia, exercia autoridade em nome do dragão, certo? Que é a antiga serpente, que é o próprio Satanás. E é exatamente isso que Jesus fazia. Jesus exercia toda a autoridade dele, tudo que ele fazia em nome do pai dele, que era o próprio Satanás, o Espírito Santo, certo? O texto vai dizer, segundo também, que a segunda besta fazia com que exercia a autoridade da primeira besta, que era Jesus, e fazia até fazia sinais a ponto de fazer fogo descer do céu. Então, significa também, senhoras e senhores, que essa segunda besta aqui era quem eram os discípulos de Jesus, de Tiago e João, que quando entraram na terra dos samaritanos, os samaritanos não quiseram aceitar Jesus e nem receber eles, eles pediram para Jesus desse eles autoridade para eles fazerem descer fogo dos céus. Então, ou seja, o dragão era o próprio Satanás, o próprio Espírito Santo, que era o pai de Jesus, certo? Que era o enganador, etc. e tal. E Jesus exercia, que era a primeira besta, exercia autoridade no nome dele, certo? E a segunda besta eram os discípulos de Jesus, que faziam até fogo descer do céu, dando esses sinais, né? Em nome da primeira besta, com a autoridade da primeira besta, que era Jesus, certo? Portanto, senhoras e senhores, eles também faziam com que todas as pessoas fizessem uma imagem para a primeira besta, que era Jesus, e adorassem essa imagem, e aqueles que não adorassem essa imagem eram mortos, certo? Então, é, era exatamente isso, Jesus é a primeira besta, exatamente assim, por quê? Porque Jesus exigia a adoração total a ele, tanto que ele dizia que quem amasse mais o pai ou a mãe do que ele, não era digno dele, certo? Então, senhoras e senhores, até aqui nós vemos que Jesus, de fato, era filho de Satanás, era filho do diabo e da serpente, certo? Aí o texto vai dizer, senhoras e senhores, que João, né, vai dizer no Apocalipse, que a besta, essa segunda besta aí, né, que fazia com que as pessoas fizessem a imagem da primeira besta, que era Jesus, e adorasse essa imagem, que se não adorasse, não morresse, é tanto verdade, né, que até hoje você tem a imagem de Jesus e você adora a imagem dele, mas no passado, se você não adorasse essa imagem de Jesus que você tem hoje, você era morto, né? Então, exatamente é isso, né? O dragão, ele é o pai de Jesus, que é o próprio Espírito Santo, Satanás, a serpente,
né? A primeira besta é Jesus, que exercia autoridade em nome do seu Pai, que era o Espírito Santo, o Deus dele, e a segunda besta eram os discípulos de Jesus, Tiago e João, certo? Que também eram os falsos profetas, certo? Então a gente viu até aqui que eles foram condenados, foram todos jogados no lago de fogo, porque João diz para ele assim: ô Jesus, ó, a fidelidade dos santos é essa, se você matar a espada, você será morto a espada, se você levar cativeiro, você será morto a cativeiro. Portanto, se você levar as pessoas ao fogo, condenar as pessoas ao fogo, porque é isso que Jesus dizia, que separar o joio do trigo e o joio ia ser queimado, ou seja, os pecadores, você também será jogado no lago de fogo. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Foram todos jogados no fogo, junto com Satanás, a serpente, o Espírito Santo, né, quanto os seus discípulos, que também foram jogados no lago de fogo, junto com Jesus. Por quê? Porque eles, senhoras e senhores, exerciam a autoridade da primeira besta, que era Jesus, certo? Então, João está dizendo para ele, basicamente, tudo que ele fosse fazer iria acontecer com ele. Então, quando Satanás foi solto, né, e concentrou a tropa de Gog e Magog para lutar contra os santos e foi sitiar Jerusalém, ou seja, cercar Jerusalém para invadir Jerusalém, que era exatamente o que Jesus pretendia e queria, matar todo mundo à espada, dizia que Jerusalém estaria cercada de exércitos, portanto, o exército de Satanás, do próprio Deus dele, né? O texto vai dizer que eles foram pegos, foram jogados no fogo e foram punidos, certo? Então, hoje eu quero dar continuidade sobre o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 21, que vai falar sobre os céus, novos céus e a nova terra. E o texto começa dizendo assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe. Então, ele viu o primeiro céu, ou seja, ele viu um novo céu, ou seja, uma nova instituição, novas instituições, onde a gangue de Jesus não fazia parte, onde essa milícia que Jesus pertencia não fazia mais parte, certo? E viu uma nova terra, ou seja, viu uma nova Jerusalém, certo? Não era mais a Jerusalém antiga que Jesus fazia parte, com seu movimento terrorista, etc. e tal. Ele vai dizer, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, ou seja, aquele céu onde tinha aquela milícia, que tinha o Espírito Santo, que tinha Satanás, né, que era contra a lei dos judeus, passou, não existe mais. E agora o que tem, a primeira terra também, que era a terra de Jerusalém, onde todo mundo chorava por causa das matanças que vinham, por causa dos profetas que vinham matar aqueles que não adorassem a ele, e também por causa da tropa de Jesus, não existiam mais. E o mar também já não existe mais, certo? O mar também é a população, certo? Aí ele vai dizer, também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ativada como noiva adornada para o seu esposo. O esposo que era a população de Jerusalém, não, que não aceitaram Jesus, não os que aceitaram Jesus. Aí o texto vai dizer, então ouvi outra grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, essa nova Jerusalém aqui não é aquela antiga Jerusalém que Jesus fazia parte, no sentido de que ele vinha trazer a vontade de Deus e que para conhecer Deus tinha que seguir ele, etc. e tal. Então, o texto vai dizer que o próprio Deus dos judeus agora passou a existir junto com eles, a fazer parte da convivência deles. Aí o texto vai dizer: ele enxugará os olhos de toda lágrima e morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então o texto vai dizer que o próprio Deus, né, iria enxugar, ou seja, enxugou, porque já aconteceu isso, né? O texto de João é para a época dele, enxugaria a lágrima daqueles que que tinham sido mortos, né? E não haveria mais lutos e nem pranto, ou seja, as pessoas não iriam chorar mais por causa daquela matança, aquele confronto que Jesus estava fazendo, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, ou seja, as primeiras coisas, ou seja, as primeiras fases que tinha Jesus, que tinha os profetas lá atormentando a cidade de Jerusalém, agora já se passaram, não existe mais. Aí o texto vai continuar dizendo: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei seu Deus e ele meu filho. Então, ou seja, aquele que venceu toda aquela batalha em Jerusalém,
Deus estaria habitando com ele ali no tempo em Jerusalém ali, ele seria filho de Deus e Deus seria o pai dele, ou seja, não teria mais nenhum intermediário como Jesus se colocava entre Deus e o homem, certo? O texto vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Então, ou seja, Jesus foi lançado no lago de fogo com seus discípulos, por quê? Porque eles eram considerados mentirosos, eles eram considerados abomináveis pelo povo de Jerusalém, eles eram considerados idólatras, tão idólatras que Jesus exigia adoração total a ele, não só a ele, mas a imagem dele, né? E todos eles seriam jogados no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte, certo? Aí, senhoras e senhores, quando Jesus vai falar no capítulo 7 de Mateus lá a respeito do juízo temerário e proibido, no capítulo 7, a partir do versículo 21, ele vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expedimos demônios, e em teu nome não fazemos milagres? Fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, quem que era esse que Jesus estava dizendo que não iria fazer parte desse reino dele, que não aconteceu, né? Eram os discípulos dele, né? Por quê? Que estavam expulsando o demônio em nome dele, né? Estavam curando em nome dele, mas que não era digno dele, que ele não ia aceitar. Aqui, quem que eram esses discípulos aqui? Era Tiago, era João e... Não, era Pedro e Judas. Pedro porque negou Jesus, Jesus disse que quem negasse ele negaria diante do pai dele, e Judas porque o traiu, certo? Então, senhoras e senhores, mesmo quando Jesus dizia que vinha trazer paz, né, ele vinha trazer paz apenas para aqueles que aceitassem ele. Aqueles que não aceitassem ele não teria paz, certo? Como ele diz lá na bem-aventurança lá. É... Ah, esqueci. Né? Então, como ele diz lá na bem-aventurança, lá, ele no capítulo 5 de Mateus, né? A bem-aventurança, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus, certo? Então, aqueles que se humilhassem a ele, porque ele queria que as pessoas se humilhassem a ele, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Então, ou seja, os discípulos dele que estavam chorando, ele iria consolar, porque ele iria trazer o reino dos céus dele, né? E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, como ele queria que as pessoas fossem mansas, né? Ele prometia trazer a espada sobre as pessoas, matar as pessoas que não seguissem ele, etc e tal, mas queria que as pessoas fossem o quê? Mansas, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, todos aqueles que estavam com Jesus, que tinham sede de justiça, ou seja, a mesma sede de justiça que ele, que destruiu o templo de Jerusalém, as pessoas de Jerusalém, teriam sua sede saciada, certo? Aí ele vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então ele está falando assim: aqueles que tiverem misericórdia de nós, mesmo nós indo contra eles, esses alcançarão misericórdia, porque nós teremos a misericórdia dele. Né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem que eram os pacificadores aqui? Eram os discípulos deles, né? Por quê? Porque os discípulos dele quem ele mandou entrar sobre a casa das pessoas, e aquelas que não fossem dignas de Jesus, eles retirassem a paz de dentro deles, né? Então ele está falando basicamente que o reino dos céus aqui é dos pacificadores, se referindo aos discípulos dele, que eram os que trariam suposta paz para aqueles que aceitassem Jesus, porque aqueles que não aceitassem seriam mortos de espada, né? E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem que todo mal é contra vós, né? Então ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa da justiça dele, né? Que era a matança contra aqueles que não aceitassem ele. Então, todos aqueles que fossem perseguidos por causa da justiça dele, né? Eles seriam bem-aventurados, seriam felizes. Que a justiça dele, na verdade, para o pessoal de Jerusalém, não era justiça, né? Era uma falsa justiça, uma pseudo-justiça. Por quê? Porque ele veio perverter a lei dos judeus, né? Contrariando os judeus que matavam, corrompendo a tradição dos judeus que matavam o bicho para perdão dos pecados, né? Dizendo que ele iria perdoar pecados, ou seja, pervertendo toda a lei e a tradição dos judeus, né? E também dizia que era o Senhor do sábado, né? Então essa era a justiça dele, né? Quebrar a lei dos judeus, né? Então
Você vê que no final da história o próprio Deus julgou ele e colocou ele no fogo do inferno, porque todos foram pagos conforme receberam conforme as suas obras, né? Então, se eles queriam jogar as pessoas no fogo, eles foram jogados no fogo. Se eles quiseram matar ao fio da espada, foram mortos ao fio da espada. Se quiseram levar para cativeiro, foram levados a cativeiro, senhoras e senhores. E foi assim que eu cheguei nessa conclusão.